Vamos conhecer um pouco de Santa Faustina. Quem é ela? Qual a contribuição de Santa Faustina para a nossa Santa Igreja? Vamos lá? Santa Faustina nasce na Polônia, no dia 25 de agosto de 1905. É a terceira de 10 filhos. Nasceu de uma família piedosa, mas simples, e recebe o nome de Helena Kowalska. Desde a infância, Santa Faustina ela se distingue pela oração, pela diligência, pela prontidão em obedecer, pelo amor, pela piedade. Ela tem uma grande inclinação, uma grande sensibilidade às misérias humanas. Então, não é à toa que ela, né, com um tempo depois, vamos compreender, ela se torna secretária da Misericórdia. Ela não chega a concluir o 4º ano de ensino fundamental. E aos 16 anos, ela foi trabalhar como empregada doméstica para ajudar a família, porque era uma família simples, uma família pobre. Aos 7 anos, Santa Faustina, ela ouve, na realidade, uma voz, e esta voz ela distingue como a voz de Deus na sua alma. Ela tinha um desejo dentro dela de ser religiosa, mas, devido às condições precárias da família, ela não permitiu que Helena Faustina entrasse para uma congregação. Mas o desejo de ser consagrada, de ter uma vida consagrada a Deus, não abandonou. Embora as dificuldades fossem reais e presentes, esse desejo ficou latente. Com o tempo, Faustina se entrega às vaidades do mundo e aos passatempos, mas não desiste desse desejo. E Deus também não desiste da alma que deseja ardentemente o seu amor. Um dia, Santa Faustina e sua irmã estavam num baile, né? E Deus se apresenta, Jesus se apresenta numa visão de um Cristo sofredor e que questiona Faustina. Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Pronto. Bastou isso. Esta visão e esta palavra, esta frase, nos diz de Faustina no seu diário. Impactada, ela sai correndo do baile, entra numa capela e decide, naquele momento, a entrar no convento, a deixar tudo e a entrar. Mas só que, entre o desejo e a realidade, há um caminho a percorrer. E não foi fácil, porque ela teve que bater em muitas portas, foi recusada muitas vezes, e só foi acolhida, realmente, na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia, no dia 1º de agosto de 1925. E, em 1926, dentro da congregação, Helena recebe o nome de Irmã Maria Faustina. A missão de Faustina começa a partir daí, né? Deus vai trabalhando e vai colocando as coisas de acordo com a sua providência. Faustina foi escolhida para uma missão importante, especial, que a ela vai sendo revelado de um modo extraordinário. E esta missão estava concentrada, direcionada ao mistério da misericórdia divina, para o mundo, para a história. Mas, neste caminho, sempre tem que se passar, né, muitos santos, pela noite, né, pelo momento de provas.
E as provas não faltaram. Foram provas morais, físicas e espirituais. Em 22 de fevereiro de 1931, o Senhor Jesus Cristo se manifesta à irmã Faustina, de um modo particular, e ela descreve no seu diário. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então, Santa Faustina, ela começa a anotar os encontros amorosos que ela tem com Cristo. E essas anotações foram pedidas pelo próprio Cristo e por seu diretor espiritual. Então ela começa de 1934 até ter o seu falecimento em 1938 a cumprir esta missão de anotar. Então ela anotava tudo em fichas e depois transcrevia para os cadernos. Em um certo momento, Santa Faustina tem, vamos dizer assim, um pedido muito assim estranho. Um anjo, um pretenso anjo, diz a Santa Faustina que ela deveria queimar o primeiro caderno de anotações. Depois é que se descobre que não era um anjo, né? Era o demônio. Então, devido a isso, as suas anotações no diário não aparecem em uma ordem cronológica. Ela precisou reescrever o caderno que havia queimado. E recomeçou anotando as lembranças do que havia acontecido, entrelaçando os fatos novos de suas vivências espirituais. Nessas anotações, Jesus pede a Faustina, né, que ela faça uma imagem dele, Jesus misericordioso, como ela via, e que essa imagem fosse venerada. Nessas anotações também ele pede a festa da misericórdia, ensina o texto da misericórdia e as grandes promessas para aqueles que fizessem todas essas petições, né? Cumprissem, rezassem esse terço, tivessem essa devoção à festa da misericórdia, à sua imagem. Após o falecimento de Faustina, estes 6 cadernos foram reunidos e formado um livro que se chamou Diário, cujo nome era A Misericórdia Divina na Minha Alma. Além dele, existe outro manuscrito de Santa Faustina, denominado de Minha Preparação para a Santa Comunhão. Quem sabia que Faustina tinha este diário, tinha estas anotações? Somente as superiores. As outras irmãs passam a saber depois da sua morte. Então, nos anos 70, o processo de beatificação de irmã Faustina passa por uma minuciosa análise teológica, que dura 10 anos. E, a partir desta análise, se confirmou a veracidade e o caráter sobrenatural das experiências místicas da santa. Nos últimos momentos de vida de Santa Faustina, que foi concluída por uma tuberculose, foi causada por uma tuberculose, que consumiu por inteiro seus pulmões, intestinos e esôfago, sem poder tomar uma gota de água e sentindo muitas dores, né? Faustina nos revela o quê? A força da fé, porque ela dentro de toda esta doença, ela procurava o quê? Se manter serena e não reclamar. Pela manhã, ela pede à irmã enfermeira
que cante, comece a cantarolar um cântico piedoso. E no final, ela baixinho cantarola esta frase: os ouvidos não viram, mais precisamente, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu o que para uma virgem foi preparado no céu. As dores eram tão intensas que Faustina pede para que seja aplicado nela uma injeção para tirar a dor. Mas depois ela se arrepende e diz que não, que ela vai sofrer mais aquela dor em reparação a Deus pela salvação das almas. E, ao mesmo tempo, ela anuncia: hoje Jesus vai me levar consigo. E Faustina, ela entrega a sua vida a Deus com apenas 33 anos, às 22 horas e 45 minutos do dia 5 de outubro de 1938. Depois de muito se doar, de sofrer, Faustina parte para o céu, para a pátria celeste, que tanto almejou ao longo da sua vida, ficar com o amado. E aí termina, né? E nós vamos aqui aproveitar e terminar este conhecimento biográfico rápido de Faustina com algumas de das frases, de alguns dos ensinamentos que compõem este diário. Um dos escritos no seu diário diz assim: pressinto bem que minha missão não termina com a minha morte, mas começa com ela. Peço ao Senhor que se digne fortalecer a minha fé, para que, na monotonia do cotidiano, eu não me comporte segundo as disposições humanas, mas segundo as do Espírito. Como tudo atrai o homem para a terra, mas a fé viva atrai a alma para as regiões mais altas e coloca o amor próprio no seu devido lugar, isto é, no último lugar. Um certo dia, vi duas irmãs que estavam a entrar no inferno. Uma dor inexprimível afligiu-me a alma. Intercedi por elas, junto de Deus, e Jesus disse-me para ir ter com a superiora e dizer-lhe que estas duas irmãs estavam em oportunidade, em ocasião, de cometer um pecado grave. O que fiz no dia seguinte, hoje, uma destas irmãs está a viver com grande fervor, a outra está a travar uma grande batalha. A obediência. Eu vim cumprir a vontade de meu Pai. Eu obedeci aos meus pais, obedeci aos carrascos, eu obedeci e obedeço aos padres, aos sacerdotes. Eu compreendo a Jesus. O espírito de obediência, em que ele consiste, não concerne somente a execução exterior, mas implica na razão, na vontade e no julgamento. Jesus, o meu amor fez-me compreender hoje que ele me ama muito. Apesar de haver um grande abismo entre nós, o Criador e a criatura. E, no entanto, há uma espécie de igualdade, o amor que transpõe este abismo. Ele mesmo se inclina para mim e permite-me estar em união com ele. Estou afogada nele, como se me perdesse completamente. E, no entanto, sob o seu olhar misericordioso, a minha alma adquire vigor e força. Toma consciência de que ama e é particularmente amada. Sabe que o Onipotente a defende. Uma tal oração, embora breve, traz muito à alma. E horas inteiras de oração comum não lhe dão tanta luz como um breve momento de oração intensa. Santa Faustina, rogai por nós.